Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem transformar crises em oportunidades enquanto outras vão paralisar diante das emoções? A história começa lá atrás, no desenvolvimento das habilidades socioemocionais, na forma como o nosso cérebro vai aprender a sentir, a pensar e a agir, a reagir a esse tanto de sentimento. Mas esse sentir, gente, não é só em relação a gente mesmo. Ok, as habilidades socioemocionais falam da forma como a gente lida com as nossas emoções, mas também com as emoções de outras pessoas. E, além disso, com os nossos objetivos pessoais e coletivos. Então, é sobre a minha relação comigo mesma, com os outros e com o coletivo. Na infância, o cérebro está em intensa plasticidade, ele vai formar ali um monte de conexão neural que é essencial para o desenvolvimento emocional e social. Inclusive, isso acontece desde muito cedo. E por que eu estou falando isso? Sim, eu já recebi pais em orientação no consultório que me disseram que não interagia muito com o recém-nascido porque ele era muito pequeno e aí ele não respondia, né, a essa interação social. Logo, não fazia tanto sentido interagir. Minha Nossa Senhora! Não é por aí, gente. Por favor, salve essas almas, né? Brincadeiras à parte, se a gente tá falando que o bebezinho já interage com o mundo desde a barriga da mãe, imagina quando ele nasce, ele tá ali, ó, em franco desenvolvimento. Inclusive, lembre, você é o adulto da relação e sim, você já pode, né, fazer pelo outro sem esperar troca, ainda mais se for o seu filho e ainda mais se você souber que ele ainda não tem habilidade para responder a essa troca. Obrigada de nada por essa dica, ok? Mas, voltando aqui, experiências positivas, principalmente lá na infância, como brincar, a convivência com adultos que são efetivamente queridos, adultos validantes, ambientes validantes, né? E um monte de experiência que aquela criança vai ter vai potencializar a formação dos circuitos ligados à autorregulação, empatia, resolução de problema, ambientes afetivos e práticas de nomeação das emoções, ajudar a criança a descrever o que ela está sentindo, ajudam a lidar com frustrações e construir relações saudáveis com ela mesma e com o mundo. E aí, ela tem mais chance de crescer um adulto que transforma a crise em oportunidade. Por outro lado, a ausência desses estímulos pode comprometer a arquitetura cerebral mesmo e aumentar o risco de dificuldades emocionais futuras. Quer dizer que se eu não desenvolvi as minhas habilidades socioemocionais na infância, eu vou ser um adulto que não conseguirei transformar as crises em oportunidades? Será que é isso? Eu vou ser para sempre paralisado diante das minhas emoções intensas? Ainda bem que não é assim, né, gente? Desde Freud, a gente sabe que as experiências na infância, elas são super importantes. Mas as habilidades socioemocionais, elas podem ser construídas ao longo da vida, com pequenas atitudes e muita prática. Inclusive, essas são habilidades que a gente desenvolve muito nos processos terapêuticos. Além das nossas competências cognitivas, as habilidades ligadas aos aspectos emocionais, aos aspectos psicológicos, elas vão ser essenciais para que a gente viva a nossa vida com bem-estar. E também para nos dar um sentimento de completude na nossa vida. Na vida adulta, inclusive, gente, algumas dessas habilidades socioemocionais, elas ficam mais fáceis de serem desenvolvidas. Por quê? A gente já passou por algumas experiências, já acumulamos experiências na vida, e aí a gente vai ter mais capacidade de refletir sobre quem a gente é. Por exemplo, o autoconhecimento. Muita gente busca o autoconhecimento em terapia. E por quê? Por que essa busca é importante? Porque ele vai nos ajudar a reconhecer e nos ajustar pensando mais criticamente sobre o que cabe ou não cabe em nossa vida. Outra habilidade que muita gente busca, a história do autocontrole, né? Na vida adulta, a gente tem muito mais controle sobre o nosso ambiente. A gente já falou aqui que o autocontrole tem muito a ver com esse manejo do ambiente, né? E aí a gente consegue gerenciar e agir com mais equilíbrio. Empatia, a tal da empatia. Na vida adulta, ela se fortalece. Por quê? Porque a gente vive diferentes papéis. Então a gente
muitas vezes consegue se colocar no lugar do outro porque já viveu aquilo. Cooperação se torna mais natural nas relações, porque no dia a dia adulto a gente precisa muito das outras pessoas. E resiliência, né? Porque quanto mais você supera coisas na vida, experimenta coisas que foram difíceis e você conseguiu superar aquilo, você consegue desenvolver mais, treinar mais essa habilidade. Enfim, quando a gente investe nas habilidades socioemocionais, a gente amplia o nosso potencial de adaptação. E aí a gente consegue construir relações mais saudáveis e a gente acaba cultivando também maior bem-estar, aquilo que faz sentido pra gente no nosso dia a dia. E aí, pronto para transformar a crise em oportunidade? Eu sou Bia Haut, analista do comportamento, pós-doc em saúde mental, e adoro vir aqui conversar com vocês um pouquinho sobre psicologia.